tema de hoje é estatística. E o primeiro tema, visceralmente associado a cada uma dessas etapas, é os tipos de variáveis. Você poder pensar bem lá aquelas principais questões, as alternativas de resposta que você vai dar para cada uma daquelas questões, como analisar os resultados associados a cada uma daquelas questões, como inferir a parte delas. Então, o que tem ali como principal alicerce são os tipos de variáveis. Por exemplo, a depender do tipo de variável que você tem em mãos, você pode ou não utilizar medidas como a média, como a variância. Então, não é sempre que a gente pode utilizar a média. E aí, na etapa de planejamento, quando você imagina bem o seu instrumento de coleta de dados, você já vai ter ideia de quais vão ser as medidas que você vai poder adotar para, por exemplo, resumir a variabilidade dos teus dados, para, por exemplo, inferir sobre eventuais associações entre as variáveis. Então, existem medidas estatísticas que podem ser utilizadas para variáveis que representam números, mas que não podem ser aplicadas para variáveis que são, na verdade, textos como resposta. Então, o primeiro o conteúdo elementar para poder falar sobre estudos mais sofisticados são os tipos de variáveis. Não é possível, por exemplo, eu calcular a média do estado civil entre as pessoas que responderam ao meu estudo socioprofissional. Não tem sentido eu somar solteiro com casado e dividir por 2, por exemplo. Não são números. Então, não são números, você não pode aplicar operações como soma e divisão. Se a variável não é numérica, você não tem chance de, por exemplo, aplicar a média, que envolve somas e divisões. A gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de variáveis agora. Vai ser nosso primeiro conteúdo de fato dentro dos conteúdos da estatística. Então, a gente tem aqui basicamente 4 tipos de variáveis. A gente tem as qualitativas, onde os seus possíveis resultados são, na verdade, qualidades, são nomes, atributos ou categorias. Você pode imaginar aí estado civil, você pode imaginar aí o curso de formação que a pessoa teve, você pode imaginar aí também a cidade em que essa pessoa reside. São variáveis que você não consegue sequer atribuir ordem aos seus possíveis resultados, porque não tem sentido. E sobre essas variáveis a gente atribui o nome de qualitativas nominais. Então, dentre as qualitativas, a gente tem aquelas que você não consegue sequer atribuir ordem aos possíveis resultados. A gente tem as ordinais. Sobre as ordinais, você consegue pelo menos atribuir uma ordem aos resultados. Por exemplo, o grau de instrução. Então, você tem lá o primeiro grau, o segundo grau, você tem lá o terceiro grau. Você consegue enxergar que se você troca esses graus por números 1, 2 e 3, de fato o 2 vai ser maior do que 1, diferente da variável naturalmente nominal. Por exemplo, se eu atribuo 1 a Barbalha, 2 a Juazeiro e 3 a Crato, não tem como dizer que o 2 é maior do que 1, porque os resultados que estão sendo ali simbolizados pelos números 1, 2 e 3 não tem significado sequer ordinal. Então, nas variáveis ainda qualitativas, mas ordinais, você consegue atribuir ordem aos possíveis resultados. O nível de estresse, a gente sabe que o nível médio é maior do que o nível baixo. Então, essas seriam ordinais. Por outro lado, a gente tem as variáveis que têm significado numérico, que são ditas qualitativas. Os possíveis resultados são quantidades de fato, já não mais qualidades, são quantidades. E dentro desse conjunto a gente tem as variáveis ditas discretas, cujos possíveis resultados estão dentro de um conjunto inteiro de números, É um conjunto finito ou enumerável de resultados. Aí você pode imaginar aquelas variáveis que representam um processo de contagem, por exemplo, o número de pessoas que têm a graduação concluída,
o número de pessoas que moram em Barbalha, ou o número de pessoas que adoeceram no último ano. Então, ou vai ser 0, ou vai ser 1, ou vai ser 2 e assim por diante. Você tem um conjunto ali dos números inteiros representando de maneira mais ampla essa variável que é dita quantitativa e discreta. E tem, por fim, aquelas variáveis que representam um processo de mensuração, que a gente chama de variáveis contínuas, né? Então, quando você tenta medir altura, quando você tenta medir peso, quando você tenta medir volume, quando você tenta medir tempo, quando você tenta medir distância, quando você participa de um processo de mensuração mais sofisticado, inclusive vai além da contagem, você tende a ter como resultado uma variável que seria, a princípio, quantitativa e contínua. O fato de a gente, às vezes, não conseguir representar na precisão que a variável nos permite, na verdade, uma deficiência tecnológica. Por exemplo, às vezes eu quero medir a idade de uma pessoa e meço em anos, às vezes eu meço em anos e meses, às vezes eu meço em anos, meses e dias, mesmo sabendo que toda medida de tempo ela consegue alcançar ali um nível de detalhe correspondente àquele que a tua tecnologia consegue registrar. Então já essas variáveis ditas quantitativas e contínuas, elas têm como representação mais genérica o conjunto dos reais. As discretas, o conjunto dos inteiros, e as contínuas, o conjunto dos números reais. E é o que acontece, né? É um cuidado que a gente tem sempre que ter e nem sempre se sabe, né? Às vezes eu participo de algumas defesas e tudo mais, e a gente vê alguns escorregões conceituais que não podem acontecer desde o TCC até uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado. Então é muito comum que, para facilitar a vida do tabulador, da pessoa que está ali, por exemplo, levando das respostas escritas lá nos formulários impressos, né, para o computador, a tabulação, então é muito comum que, para acelerar o trabalho do tabulador, a gente troque textos por números. Então, por exemplo, o Estado Civil casado recebe 1, o Estado Civil solteiro recebe 2, o Estado Civil divorciado recebe 3, e aí você vai ter uma coluna dedicada ao Estado Civil, e aí como respostas você vai ter números que na verdade são decodificações, né? Então estou ali decodificando os textos que seriam os estados civis em números que facilitam realmente a vida do tabulador. E aí quando chega na etapa de análise, essa variável que naturalmente é qualitativa é analisada como sendo uma quantitativa. Aí você comete o erro de, por exemplo, calcular a média do estado civil das pessoas. Ou imagine que você esteja pedindo que a pessoa destaque qual é a sua fruta preferida, e aí o 1 é laranja, o 2 é abacaxi, o 3 é banana e assim por diante. Você consegue calcular, diante desses números, a fruta média mais preferida entre as pessoas. Então, né, é todo um cuidado que termina representando ali de alguma maneira o teu nível de intimidade com o método científico de maneira geral e o método estatístico de maneira mais específica. Então é muito comum que aconteça esse registro a partir de valores numéricos para variáveis qualitativas, o que gera a falsa impressão desses dados serem dedicados a variáveis quantitativas. Então todo cuidado é pouco nesse sentido. E aí, seguindo ainda, eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes sobre tipos de variáveis. Eu acho esse um tema super importante. Então a gente tem as variáveis que são qualitativas, né? A gente tem as variáveis que são quantitativas. Então nas qualitativas os resultados são qualidades, nas quantitativas os resultados realmente são quantidades. As qualitativas envolvem as ditas nominais. Aí, como exemplo, marca de algum aparelho. Aqui eu trouxe marca de computador como exemplo, né?
DEL, HP, positivo e outros. Você pode até ter números codificando essas marcas, mas lembrando que são apenas símbolos numéricos, né, que não representam quantidades. A cor de um aparelho, de um indivíduo que você deseja destacar, o país de origem desse indivíduo, o estado civil, né, se você estiver voltando lá, lembrando o nosso exemplo sobre o perfil socioprofissional, o estado civil da pessoa. Então são variáveis os resultados são nominais, são textuais, né, a princípio, que você não consegue sequer atribuir ordem a esses resultados. Por outro lado, a gente tem as ordinais, e os resultados permitem ao menos uma ordenação. E aí, como exemplo, o nível de estresse, você tem aqui que o nível de estresse médio, que recebe aqui a qualificação 2, é maior do que o nível baixo. A gente não pode dizer, por exemplo, que 1 mais 1 nesse caso equivale a 2, né? A gente consegue dizer que o 2 realmente é maior do que 1. A escolaridade, a gente sabe que uma pessoa que tem ensino médio teria, de acordo com as regras acadêmicas, um nível de formação mais elevado do que quem só tem um fundamental. A qualidade de vida, né, entre boa e ruim, então você consegue ali atribuir ordem aos possíveis resultados da tua variável. E por outro lado, a gente tem as quantitativas, e tem as discretas, que os resultados representam um conjunto finito ou enumerável, né? E o enumerável, você pode ter até um conjunto infinito, mas precisa ser enumerável. Como exemplo, o número de itens defeituosos, você pode ter ali 0 itens, 1 item, 2 itens saindo de uma linha de produção. E você pode ter dificuldade, inclusive, de delimitar a quantidade de itens defeituosos a depender do horizonte de tempo que você esteja dedicando ao seu estudo. O número de reincidências de quebra de um equipamento, o número de reincidências de uma doença em um indivíduo. Então você pode ter 0, 1, 2 e assim por diante. Ou seja, você não delimita a quantidade de possíveis resultados, mas você consegue atribuir pelo menos uma enumeração a esses possíveis resultados, né? E aí você pode dizer que 1 mais 1 realmente seria igual a 2 nesse caso, porque é uma quantidade. E por fim, a gente teria aquelas variáveis contínuas que são representadas de maneira mais geral pelos números reais. Então, como exemplo, o peso do indivíduo, né, é um valor real maior do que 0 ou igual a 0 a depender do seu discurso, do seu tema de estudo. O tempo até a recuperação de uma falha ou de uma doença também é uma variável que seria bem representada pelos reais não negativos. O saldo bancário de uma pessoa também pode ser representado de maneira geral como sendo ali dentro do conjunto dos reais. E com isso a gente vai enxergando direitinho ali a ideia dos tipos de variáveis. Então, trazendo um pouco mais de detalhes sobre as nominais, né? Você pode ter até números codificando aqueles possíveis resultados. Mas esses números são apenas símbolos, né? Eu poderia ter, ao invés do número 1, a letra A, ao invés do número 2, a letra B e assim por diante. Então dizer que, por exemplo, 3 mais 3 é igual a 6 nesse caso não é verdade, é mentira. Dizer que 5 é maior que 3 também não é verdade, é uma mentira, né? Então é muito comum para estudos mais sofisticados que a gente utilize a frequência de ocorrência dessas variáveis, né? A gente resume a variabilidade delas a partir da frequência de ocorrência de cada um dos resultados dessas variáveis. Então daqui a pouco eu vou ter o número de pessoas solteiras, o número de pessoas casadas, e essa informação para mim termina ganhando um grau de importância maior. E aí, como frequência é uma quantidade, você pode dizer, né, que a frequência do primeiro resultado é maior do que a do segundo. Você pode somar frequências e assim por diante. Isso vai ser verdade. E aí, naturalmente, é necessário que as alternativas de resposta dessa variável que é qualitativa nominal, que elas sejam mutuamente exclusivas entre si e também que sejam exaustivos. Eu vou dar um exemplo do que é que se trata essa ideia, né? Então, a ideia é que se eu estou aplicando a pergunta sobre o estado civil da pessoa, que ela só possa marcar uma alternativa de resposta e que qualquer que seja a alternativa de resposta daquela pessoa deva estar dentre as alternativas de resposta que eu forneço. Então, daqui a pouco você está diante de uma pergunta
é mais complicado de você destacar as alternativas de resposta, aí você coloca solteiro, casado, divorciado e a alternativa outros. Tá? E a pessoa vai se sentir à vontade de marcar exatamente um dessas alternativas de resposta. Ela não passe pelo constrangimento de não ter a sua alternativa de resposta e que também ela não passe pelo constrangimento de ter que marcar mais do que uma alternativa. Então, a ideia de ser mutuamente exclusiva é que você só vai poder marcar uma e não vai ter interseção dessa uma com outra alternativa. E a ideia de ser exaustivo é que vai estar lá todas as alternativas de resposta possível, para qualquer que seja a pessoa. E aí a opção outros, ela cai como uma luva, né, para simplificar o teu problema. Ao invés de ficar pensando na quantidade absurda de alternativa de resposta que determinada pergunta pode ter, ou que determinada variável pode ter, você destaca ali a opção outros. Já dentre as qualitativas ordinais, a gente consegue ao menos atribuir ordem aos possíveis resultados. Então, um exemplo, 1 é menor do que 2, isso pode ser verdadeiro. Você coloca ali em nível de estresse, por exemplo, né? O baixo recebe 1, o médio recebe 2 e o alto recebe 3, então eu posso dizer que 1 é menor do que 2. Eu não posso dizer que 1 mais 1 é igual a 2. Ou seja, se eu somo 2 vezes a ocorrência de nível de estresse baixo, eu alcanço o nível de estresse médio. Isso não vai ser verdade. Mas eu consigo dizer que o 1 vai ser menor do que o 2. Então, a propriedade matemática do menor e do maior, da desigualdade, a gente vai conseguir utilizar. Eu posso aplicar operações de soma, de subtração, de produto, de divisão. Isso seria mentira para uma variável qualitativa de maneira geral, né? Para as ordinais especificamente. E de novo, né, as alternativas de resposta devem ser mutuamente exclusivas e mutuamente exaustivas. Tá? Agora pensando um pouco nas quantitativas. Você tem, por um lado, as discretas, por outro lado você tem as contínuas, né? E a distância entre os possíveis resultados, ela vai ser matematicamente definida, né? Então, 1 vai ser certamente menor do que 2, o 4 menos 3 vai ser igual a 1, é verdade essa propriedade matemática. Você pode aplicar também operações de produto, você pode também aplicar operações de divisão. Então, você pode usar todas as operações matemáticas diante de uma variável que seja quantitativa. Tá? Concluímos aqui esse nosso momento. Se você gostou, eu peço que você dê um like nesse vídeo. Eu peço também que você se inscreva no canal do nosso grupo e deixe em ativo o sininho para que você possa ser avisado quando chegarem novos conteúdos. Por exemplo, esse que se conclui agora vai ter um material logo em seguida. Fiquem conosco.